Salve, salve galera! Carlos Kiwi da Redditor aqui diretamente da cidade de Santa Rita do Sapucaí, no já conhecido e famoso festival Hacktown, agora nesse ano de 2025. Estou aqui com o Wagner, nosso planejamento da Redditor, Caê, nosso C-Level, MIT, etc. Eu, Carlos Kiwi, também da MIT, Manu, arquiteta, e o Vasques, também nosso planejamento. Nós aqui estamos diretamente da casa Google Cloud, né, um dos espaços que a Redditor montou aqui na cidade, que ficou maravilhoso, está maravilhoso. E a gente quer trazer um geral do que foi esse evento, né? Não só da parte de conteúdo, das palestras, mas também do que a gente viu em relação ao evento, ativações, estrutura, como a cidade funcionou nesses 4 dias. Então, começando aqui, passar a palavra para o Caetano. Caetano, conta pra gente aí as suas primeiras impressões e quais assuntos você quer colocar na mesa pra gente conversar. Boa, vamos lá galera. Primeira coisa, falar hiper rápido para não comer toda a memória que a gente tem aqui. Então a ideia basicamente a gente vai passar por alguns assuntos. A gente vai falar um pouquinho da casa, Google Cloud, que a gente fez aqui, especialmente com a duplinha aqui que teve envolvida super no projeto, que é Manu e Vagnão. Depois eu vou passar uma rodada para a galera trazer os highlights e lowlights, aí, os pontos altos e não tão altos aqui da experiência do Hacktown. E por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre insights. Então, vamos nessa. Passar aqui a bola para o Vagnão e para a Manu. Conta aí, o que foi a casa Google Cloud, o que teve de bom, o que rolou, como foi? Oi gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer também ao time que ficou lá em São Paulo, que fez parte desse projeto também. Nath, Camis, todo o time de produção, porque assim, essa foi a primeira vez que a gente fez uma casa, de fato, né, para o Google Cloud e isso inclui uma estrutura bem robusta aqui para acompanhar 4 dias de evento. A gente teve muita gente circulando aqui, a gente teve áreas de conteúdos para startups, para C-Level, para gente de marketing e comunicação. Com treinamentos, palestras, a gente teve aqui uma ativação para público de startup também com quiz. A gente fez uma jornada, né, por baixo da casa, onde a pessoa respondia esse quiz, depois ele passava por um lugar que ele tirava uma foto para atualizar o LinkedIn e ele terminava se inscrevendo no programa de Startups de Innovators, né, do Google, e eles ganharam um patinho como esse que está aqui na frente, que acabou virando uma febre aí na cidade, né? Acho que a gente viu esse pato em todos os cantos da cidade e acabou sendo uma coisa que viralizou aqui, pessoas que assim, nem estavam no contexto aqui do festival, usando, por exemplo, a gente ouviu que uma professora foi para uma escola com um patinho e aí isso gerou um buzz na cidade inteira e fez, de certa forma, com que a casa potencializasse, né, as visitas, as experiências e levasse a marca do Google Cloud também para todo o resto do evento, né? Então, acho que a gente tem esse espaço aqui de fora, que foi muito legal também. E até por causa da procura, a gente teve que mudar um pouquinho o nosso formato, né? Que as palestras eram um pouco mais petit comité, eram mais controladas e a gente acabou improvisando, de certa forma, aqui fora, né? Para ter mais pessoas e todos os dias super cheio. A gente tem uma experiência aqui também de comida para as pessoas também. A gente cada dia tinha um produtor de café local. Isso é uma coisa também para ativar, né, a cultura local. Pipoca, comida, aquelas coisas que a gente sempre faz no Google, né? Então tá uma vibe muito legal. E aí a gente tem também todo o planejamento, né, de experiência que eu vou passar para a Manu também, que é ela que implantou esse projeto e ela tem todo o crédito nisso. Obrigada, Wagner. Então, falando um pouquinho da casa, a nossa ideia aqui era trazer peças e uma parte de cenografia que conseguisse compor com o que a gente já tem dessa casa, que ela é uma casa bem bonita, bem característica aqui da cidade, né? Segue bastante uma arquitetura bem daqui de Minas. Então a nossa ideia foi trazer peças que conseguissem trazer a marca de Google Cloud, trazer as cores do Google Cloud, que é bem o que chama a atenção da marca, e para que as pessoas soubessem que essa casa é do Google Cloud, mas que a gente não tirasse a característica da casa. Então a gente trabalhou bastante com totens, com peças soltas para conseguir compor com a casa. Ficou muito legal, assim, acho que para mim, sou suspeita, né? Mas para mim foi a casa em disparado a mais legal, a que trouxe uma cenografia mais interessante para compor. Posso já trazer um insight de um outro local aqui? Por favor, não, manda bala. Então, uma outra casa que eu acho que bateu bem de frente com a nossa foi a casa da Claro, né? Que é a casa sede do Hacktown.
mas eu acho que ela pecou em algumas coisinhas até, já trazendo isso, porque ela acabou tirando um pouco da característica do que era, né? Acho que a gente consegue trazer uma foto aí também para vocês verem, mas ela trouxe uma cobertura de tecido que ajudou bastante na questão do sol, porque aqui faz muito sol durante o dia, é muito quente. Então isso é um ponto que é sempre que a gente tem que pensar para os próximos eventos, inclusive. E, de uma certa forma, eles acabaram bloqueando um pouquinho a visibilidade da casa. Trouxe a marca de claro, que ficou bem clara, né? Uma pegadinha, mas acabou tirando um pouquinho da característica da casa. Valeu, Manu, super descrição. Vamos falar um pouquinho do evento. Para a galera aí interna da Red, o Hacktown é um evento que tem há vários anos, eu não lembro quantos, não deu tempo de olhar no Google, mas ele é um festivalzão de inovação, né? E o que é interessante aqui, só para vocês saberem um pouco sobre o evento, ele aqui, a cidade que a gente está em Santa Rita, ela é um dos polos tecnológicos do Brasil, dos mais antigos, né? Então ele tem uma história muito vinculada a telecomunicações, vinculada à própria história da eletrônica no Brasil. As primeiras escolas técnicas, os primeiros institutos nacionais foram criados aqui, e ainda que a cidade seja pequenininha, ela sempre teve essa vocação, e aí ela respira esse tipo de inovação, e é um evento super interessante porque mistura essas três coisas, né? O jeito de cidadezinha do interior, aconchegante, acolhedor, onde todo o pessoal te para na rua para dar boa tarde, chama para tomar café, com empresas relevantes aí no cenário brasileiro e cada vez mais também gente que vem de fora para acompanhar isso, né? Então é um evento que tem essas características aqui. Então eu vou aproveitar esse gancho do evento para perguntar aqui para a galera assim, pontos altos e coisas que vocês acham que podia ser mais legal. 2 e 1, valendo. Vagnão, começa, depois a gente vai passando para Kiwi e Vasquinho. Bom, highlight para mim eu acho que é a própria proposta do evento, né? De você estar num lugar que é aberto, que é acessível, que você pode teoricamente entrar em qualquer lugar. Eu acho que é bacana, é uma proposta diferente do que a gente vê assim, de forma comum nos outros eventos. Outro ponto que eu acho um highlight é como a cidade se entrega, né, para o evento, né? Você vai nos lugares, você é super bem recebido, o atendimento nos restaurantes é super legal. E eu acho que assim, em relação à melhoria, talvez um pouco a estrutura, a forma de vender os conteúdos, né? A gente viu que tinha muitas palestras que tinha um título que na verdade não tinha muita coerência com o que era falado, então acho que de repente isso pode ser melhorado para as outras edições. Boa, aproveitando o gancho, Carlos Kiwi. Bem, de coisas boas e coisas ruins que a gente viu. 2 bons ou ruins? Olha, eu acho que 2 bons realmente, é como a comunidade aqui, a cidade abraça o evento, né? A gente viu lá o caso do mecânico, né? De outras pessoas que têm outras profissões aqui, mas que pelo menos parte do dia eles tentam participar, ou como participante mesmo, curioso, mas muitos como voluntários do evento, né? Então, o caseiro de um sítio, ele trabalha aqui durante o Hacktown como monitor de alguma sala, né? Aí você tem o comércio aqui, ele funciona totalmente para o evento. Então a gente vê lá o caminhão dos churros, que provavelmente deve vender aqui um décimo do que vende aqui em um dia, né? Então isso foi muito legal. Eu acho que a curadoria, de certa forma, ela teve pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o positivo é que você realmente tem assuntos de todas as áreas, desde a área de saúde, arquitetura, moda, a parte de tecnologia, principalmente, inovação, startups. Mas a parte ruim é que, pelo menos esse ano, e isso não é um problema do Hacktown, acho que é um problema de todos os eventos de inovação que estão tendo nos últimos 2 anos, que é o IA, né? O IA, tudo é baseado no IA. E isso acaba ficando meio maçante, né? Fica meio chato com essa questão. Mas acho que vale a gente dar esse destaque, porque algumas foram muito boas com o tema IA e outras não foram tão boas, né? Então acho que esses são os principais pontos, né? Então acho que uma coisa negativa também, que acho que vocês talvez concordem comigo, a sinalização dos espaços aqui. A cidade ela não é gigante, mas ela também não é pequena, né? Então você tem espaços muito, muito distantes um do outro e às vezes você não teve essa sinalização clara. O próprio mapa que eles distribuem não estava tão claro para quem não conhece a cidade.
assim, até coisas básicas como as salas nos espaços de palestra, mas não que isso impedisse, mas para quem vem pela primeira vez dá uma dificultada, mas fora isso acho que foi realmente um grande evento, aí a gente foi muito bem acolhido e no geral muito bem estruturado. Conta pra gente, Manu. Para mim, um dos pontos mais positivos, apesar de eu ter falado um pouco da Casa da Claro, foi como as pessoas utilizaram as casas já existentes para trazer um pouco desse evento. Muitos espaços como esse quintal aqui, que são lindos, as casas lindas, e a gente consegue realmente ver que elas ainda estão ali, por mais que estejam recebendo as palestras ou os visitantes. Então isso para mim foi um ponto super positivo. O outro ponto positivo é justamente o que os meninos já falaram, assim, como a cidade realmente é conectada e ela se entrega para esse evento. Você vê que está todo mundo muito disposto a fazer esse evento dar certo, está todo mundo animado, todo mundo participando. Então isso foi para mim um dos pontos mais altos. E já em contrapartida, um pouco do que o Kiwi falou aqui sobre a sinalização, a cidade ela é pequena, os eventos acontecem muito perto, mas nesse percurso, muitas vezes, no trajeto, você não vê nada sobre o evento. Muitas vezes você não vê nenhuma sinalização, nem uma logo. Em alguns espaços tem sim, em postes, e a gente consegue mostrar também algumas fotinhos. E trazem um pouco dessa sinalização, mas outros espaços já não tem nada. Então parece que você nem está nesse percurso de ir de um local até o outro. Boa, eu vou começar pelo ponto negativo, aproveitando um pouco desses insights aqui que a galera trouxe. Acho que uma das partes que a galera deixou muito claro aqui, que é super bacana do evento, é a questão da cidade, como a cidade se envolve no evento, como o evento se envolve na cidade. Mas, ao mesmo tempo, um ponto chamou bastante atenção, que é a acessibilidade. Então, você tem diferentes pontos da cidade onde acontecem palestras, onde acontecem eventos, festas, bastante coisa de música, bastante ativação. Só que a gente tem essa preocupação, né? Como que as pessoas acessíveis fazem para se deslocar de um local a outro. Então, acho que isso é um ponto que chamou a atenção. Acho que é um desafio que fica na cabeça aí para as próximas edições, né? Como que a gente consegue resolver esse tema. Até pensando nas próprias estruturas das casas, né? Tem muita casa aqui que não tem rampa, que não tem acessibilidade. Então, esse é um tema que levantou aqui para o nosso lado. E falando das coisas boas, acho que eu escutei numa das palestras esse termo, o Caio está aqui talvez para me corrigir, mas o infotretenimento, eu gostei muito desse termo, é um evento de inovação, é um evento de tecnologia, a gente está aqui para aprender, claro, mas nessa sessão ele falou sobre despertar, né, sobre chamar a atenção para o tema e querer mais. Né? Ninguém está aqui para sair técnico, para sair o melhor sobre determinado assunto depois de uma sessão de 1 hora, mas acho que essa questão de você entrar nesses debates, nesses assuntos e sair com essa chama de querer saber mais, isso foi uma das coisas que eu mais gostei aqui do evento. E não só isso, essa mistura de você estar num evento de inovação, você estar num evento de tecnologia, você ter conteúdos espalhados pela toda a cidade, mas também você ter palco, você ter música, você ter diversão, você ter arte, acho que essa mistura é muito bacana. Então ver isso na prática foi surreal de legal. Bom, também vou aproveitar para trazer os meus highlights e lowlights aqui. O que eu vou dizer aqui? Vamos embora. Eu acho que uma das coisas que todo mundo falou é democratização de acesso de verdade, né? Então, como a gente falou da cidade abraçar o evento, e o exemplo que a gente deu foi muito bom, né? Caiu o escapamento do carro, a gente foi ao mecânico, o mecânico falou, não vou poder atender porque eu vou pro Hacktown mais tarde. Então, esse tipo de coisa é legal demais, assim. O mecânico vai assistir palestra sobre IA, entendeu? E o pessoal a senhorinha parou a gente na rua dizendo que o pessoal oferece um ingresso para quem é cidadão aqui, quem é registrado na cidade, por R$50, assim. Então, de certa maneira, o ecossistema inteiro e os visitantes subsidiam o acesso das pessoas locais. Isso é uma regra que todo evento que se diz democrático deveria seguir. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu achei também muito legal. Não é overbranded, sabe? Você não vê uma questão toda de marcas aparecendo demais e eclipsando a natureza do evento. Isso é um equilíbrio delicado, né? Até que ponto a marca aparece e como ela aparece em sintonia com o espírito do evento. E eu acho que aqui a gente chegou num equilíbrio bem legal nesse sentido, sabe? O espaço da marca está lá, a marca se faz presente, mas ao mesmo tempo não eclipsa a experiência do evento como um todo. E como um ponto de melhoria, eu acho, e menos até de melhoria, mais um aprendizado para a gente, é muito difícil você escolher a sua própria... Valeu, gente, obrigado. É muito difícil para a gente definir, por exemplo, uma escolha de conteúdo para assistir.
né? Então, puta, tem muita opção. E como a gente acaba olhando assim a questão do título, a questão do speaker e ver qual que é o conteúdo que você vai montar na sua régua. E como isso às vezes, o Vagnão trouxe esse ponto, como isso às vezes é ilusório, né? Às vezes o título não condiz com o conteúdo, ou as escolhas que a gente faz não vão ser as melhores, mas isso fica de aprendizado para entender a importância da construção do conteúdo com o título e com a boa headline para passar o conteúdo que você quer trazer, né? Isso é diferencial para a galera achar a tua palestra legal ou não. Eu acho que esses são os insights aí que eu tive até aqui. Boa, Caio. Eu acho que outros pontos que a gente pode trazer aqui, até voltando um pouco que eu comentei, essa questão do excesso do tema IA, né, inteligência artificial, mas o bom também é que a gente teve vários outros painéis que até brincavam também com essa questão, né, do IA. Então, assim, eles iam para um lado, ou para o lado negro da IA, do que ela vai causar na sociedade, a famosa discussão, quem vai perder emprego com a IA, mas de uma forma mais profunda eles traziam aqui. Então, mas ainda realmente reforça essa questão do excesso, né, do assunto IA. Muitos painéis a gente via só pelo título que ele ia ser uma coisa muito superficial, né? Mas também pode talvez não ser tão superficial para algumas pessoas, mas para o geral deu para perceber, a gente ouviu muitas pessoas comentando isso, né? Como o Caí falou, essa coisa do não ter o excesso de marcas é muito bom. E a gente assistiu um painel que justamente fazia esse comparativo do Hacktown com os eventos lá de Austin, de Londres, e eles mesmos comentaram que o ano passado o Hacktown ele tinha muito mais marcas envolvidas aqui, mas que não necessariamente estava deixando o evento bacana, que esse ano agora, por ter menos marcas, ficou uma coisa mais bacana. Ficou uma coisa mais comunidade, mais inclusiva. Então, realmente, até que ponto, né, você ter muitas marcas ou as marcas que estão aqui exagerarem na comunicação, isso pode ser uma coisa negativa e acaba tirando o foco da proposta do evento, né? Em compensação, a gente teve até a gente, quando eu falo Redditor junto com o Google Cloud, a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal que, graças ao patinho aqui do Google, a cidade inteira buscava para andar com ele, ou no boné, ou no cabelo, ou no crachá. Então isso foi bem legal. Então, de certa forma, quando você consegue desenvolver uma ação, às vezes muito simples, ela, pelo tamanho do evento, ele acaba se reverberando aí pela cidade e chamando atenção. Então, muita gente do outro lado da cidade, muitas das pessoas que estavam trabalhando no Hacktown, não, em nenhum momento conseguiram chegar até a casa, mas sabiam que existia um brinde do Google que estava sendo distribuído numa casa do outro lado da cidade. Então, assim, isso chama atenção de como é importante a gente ter algumas ações que, por mais simples, podem ter um resultado muito bacana. Vou finalizar aqui com principais insights, né? Então, o principal insight para mim é sobre os encontros. A gente teve 2 ou 3 grandes encontros aqui, cara, que vão fazer a diferença da gente, por exemplo, em montar novos formatos aí para a agência. Eu acho que isso valeu, só isso já valeu a experiência do evento. Sim, tanto de marketing, quanto de inovação, quanto de como conseguir decolar iniciativas aí que a gente quer fazer, elas vão sair do papel e parte disso é um pouco em relação às pessoas que a gente encontrou aqui e conseguiu costurar alguma coisa nova que eu acho que vai virar. Eu acho que isso aí já paga toda a experiência. E aí, você, em um insight, qual que foi o insight que você teve aí dessa parada toda? Olha, são vários insights, né, cara? Eu acho que a gente tem uma coisa que também vale ressaltar. Como a maioria dos festivais, até eventos, summits, a gente sempre tem aquela parte do networking, né? E aqui é muito forte, não é tão forte porque não é o principal foco, realmente aqui o conteúdo é um foco. Claro que você tem espaços onde as pessoas estão lá para fazer networking, espaços específicos para startups mostrando seus projetos, mas a questão da noite aqui também, na parte de entretenimento, é muito forte. Então aqui você teve pelo menos 4 palcos diferentes espalhados pela cidade, trazendo todo tipo de som, né? Alguns na rua, outros dentro de alguns espaços específicos. Então isso aí você vê que realmente integra mais a cultura ali dentro do conceito do evento. Isso é bem bacana. Um insight que eu acho que é bacana é a ideia que a gente teve uma ideia bacana aí, olhando para essa coisa do evento regional, né? A gente vê que, a gente vem de um grande polo
como São Paulo, mas a gente percebe que a gente tem muita gente que também consegue criar microeventos, às vezes sem ter uma estrutura bacana, mas que agrega muito valor. Então a gente teve alguns insights aí de como a gente pode trazer para vamos dizer assim, a nossa bolha, né, aprendizados sobre eventos que estão em locais longe desses grandes centros, né? Então acho que a gente vai desenvolver melhor essa ideia aí, mas acho que o grande insight é como é que a gente pode integrar e como é que a gente pode levar a experiência de eventos extremamente regionais, né? Porque eu não estou falando de Parintins, por exemplo, estou falando de microeventos mesmo, experiências que a gente pode aprender muito, mesmo que a gente traga isso para grandes eventos como são os que a gente está acostumado a fazer. Então acho que esse foi um grande insight aí. Bom, eu acho que um insight legal aqui é a forma de envolver pessoas que não estão diretamente ligadas no evento e eles acabam criando a estrutura do evento, né? Então, a própria estrutura de restaurantes, a estrutura de pousadas. Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente pode levar, né, para o nosso dia a dia, de tentar costurar essas parcerias, porque no final, tudo bem, não está na linha da planilha lá e o cara está ganhando de uma certa forma e está contribuindo também para o evento funcionar. Então, aqui na Enatel, por exemplo, a gente viu e a gente já tinha conversado com o pessoal da organização que eles movimentam toda a estrutura de alunos lá, né? Então eles estão aprendendo a trabalhar lá com os eventos também, estão pegando conteúdo. Provavelmente isso entra na grade deles lá como conteúdo de aula também. A gente tem uma ETEC aqui próxima também, que seria praticamente o segundo maior lugar onde estão acontecendo as coisas, que eles colocam realmente jovens lá para trabalhar e a gente vê que está todo mundo super animado, super engajado lá. Então acho que esse é um insight bastante legal. Como envolver pessoas que a gente pode falar que não estão na linha da planilha, mas estão lá trabalhando e estão ganhando, de certa forma, alguma coisa com o evento também. Acho que é isso. Só terminar uma coisa aqui. Palestras, conteúdos que chamaram mais atenção de cada um. Uma pelo menos, assim. O debate, para mim foi o debate, a gente viu um debate que aconteceu ali na ETEC e era legal pra caramba. Era um time de debate, estilo Universidade Americana, Harvard, 3 de um lado, 3 do outro, e eles estavam opinando se a AI vai expandir ou atrofiar a capacidade cognitiva das pessoas. E aí, primeiro bloco, cada um defendia suas coisas, o outro contrabalanceava. No segundo bloco, eles faziam uma pergunta, tinha réplica e tréplica, e depois, no terceiro, eles mudavam. Você vendia um jogador da sua equipe para o outro, e aí a pessoa que estava defendendo que atrofiava, e agora tinha que defender que ia expandir, vice-versa. E aí virava uma brincadeira super divertida e uma discussão que engajou o auditório, foi legal pra caramba, e foi uma maneira bem menos sisuda e rígida de abordar um assunto do que simplesmente chegar e ficar falando e mostrando um slide. Aguinaldo, você. Bom, para mim, eu acho que teve algumas palestras que a gente acabou não conseguindo entrar, né, porque elas eram muito procuradas, assim, tinham filas gigantescas. Mas, assim, entre as coisas que eu vi, a gente comentou muito, né, sobre os temas, então acho que, claro, a grande maioria girava em torno da inteligência artificial. Mas uma que eu assisti, assim, até uma pessoa que está trabalhando com a gente, com o Pedro lá, que falou sobre AI no audiovisual e ele trouxe ele trouxe de fato conteúdo ali. Eu acho que a gente estava falando muito aqui sobre como as pessoas se preparam, a gente viu conteúdos aqui que aconteceram no evento, que as pessoas ou fugiam do assunto ou não se preparavam de fato, né? Então eram um pouco displicentes com a apresentação. E essa do Rod, agora eu não consigo lembrar o sobrenome dele agora, foi legal porque assim, ele foi muito detalhista, ele trazia os exemplos, ele explicava os prompts, ele explicava dessa ferramenta eu vou para essa e depois eu vou para essa. Então eu acho que, para mim, dentro de todo a questão da AI, aí, que acho que acabou virando um lugar comum, ele trouxe um pouco de conteúdo interessante ali. Então acho que foi isso para mim. Show. Eu tenho, acho que duas que meio que se complementaram. Uma a gente assistiu conjunto, foi essa da comparação entre os festivais, né, de Austin, lá o Southwest, contra o de Londres, e acabaram fazendo um paralelo aqui com o Hacktown. Mas é uma coisa que nessa palestra foi muito importante, porque a gente também esteve lá no Rio Web Summit, e a gente
tem muitas críticas, inclusive pelo conteúdo, pela velocidade que tinha das palestras, que não dava tempo. E aí uma das palestrantes nesse painel aqui, ela falou que o Web Summit ele não foi feito para conteúdo, né? Ele é feito para networking. Então, assim, os painéis, basicamente, eles colocam só para fingir que tem alguma coisa, para dar uma falsa sensação de conteúdo. Que é ok, eu entendo. Então, justifica o fato de eu não ter gostado ou não ter encontrado nenhum bom conteúdo lá. Mas é bom das pessoas irem fazer network, mas até que ponto, né, vale a pena você montar uma estrutura tão gigante, né, trazer tanta gente só para o networking, né, ainda mais em tempo digital, acho que não preciso nem dizer disso, mas eu não sei até que ponto é isso, mas foi importante porque eu mesmo, pode parecer uma coisa óbvia, mas eu não tinha essa noção, né, do que realmente o Web Summit. A minha crítica era porque eles estavam basicamente cagando pro que eu estava querendo de ver conteúdo. Eles estavam lá só para fazer conteúdo e eu entendi. Talvez o erro tenha sido meu. Enfim. E a outra palestra que eu assisti ontem do Neil Reading, né, não sei o sobrenome dele agora, mas que ele é um cybercientista, neuropsicólogo e especialista em IA. Né? E o tema desse painel era justamente o que vai acontecer no futuro. Né? Tudo que a gente está falando de em profissão, perder profissão, o que acontece, foi um foco disso. E ele falou coisas bem bacanas, e uma coisa que me chamou a atenção, que acho que vale como aprendizado de todo esse volume de informação que a gente está tendo sobre IA, é que a questão o ser humano, na história da humanidade, ele sempre teve momentos de virada onde ele foi obrigado a se preparar.